Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um capítulo da Palavra de Deus. Estaremos lendo hoje Levítico capítulo 26, o penúltimo capítulo aqui deste livro, né? Estamos aí prestes a concluir mais uma etapa da nossa viagem gloriosa. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra aí, vamos ler este capítulo em que Deus faz promessas para o seu povo, mas também adverte sobre o perigo da desobediência que trará castigos. Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Verso 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Verso 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Verso 5. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Verso 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Verso 7. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Verso 8. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Verso 9. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Verso 10. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Verso 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Verso 12. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Verso 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Verso 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, verso 15, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, verso 16, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Verso 17. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Verso 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Verso 19. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Verso 20. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Verso 21. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Verso 22.
Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Verso 23. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, verso 24, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Verso 25, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Verso 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão a vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Verso 27. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, verso 28, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Verso 29, porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. Verso 30, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Verso 31. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Verso 32. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Verso 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Verso 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Verso 36. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras de seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Verso 37. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Verso 38. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Verso 39. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Verso 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Verso 41. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, verso 42, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. Verso 43, e a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos
e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Verso 44. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Verso 45. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são, verso 46, estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. De Deus no céu, muitos vão ficar chorando, lamentando a grande dor. Muitos vão ficar chorando, ficarão chorando sem o Salvador. Muitos vão ficar chorando. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 26, aqui do livro de Levítico. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler com você os versículos 3, 4 e também o 14 e 16. Os versos 3 e 4 nos dizem assim, capítulo de número 26, versículos 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Também os versos 14 ao 16. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consuma os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Ó Senhor, que sofrimento que passaste tu por mim. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a obediência a Deus sempre traz bênçãos. A rebelião sempre traz sofrimentos. Neste capítulo profético, Deus adverte seu povo justamente sobre isso, sobre as bênçãos que a obediência ao Senhor traz e os sofrimentos que a rebelião contra Deus também produz. Durante a história de Israel, após tomarem posse da terra prometida, podemos constatar, infelizmente, o cumprimento deste capítulo profético. Durante os anos sob a liderança de Josué, e depois nos dias de Davi, Salomão e de outros reis piedosos, quando esses líderes levavam o povo a viver em obediência à lei do Senhor, as promessas de bênçãos que a primeira parte do capítulo que lemos traz se cumpriram na vida dos israelitas. Mas, por outro lado, após a morte de Salomão e a divisão de Israel em dois reinos, Judá e Israel, Israel ficando conhecido como o Reino do Norte e Judá o Reino do Sul, a outra parte do capítulo lido se cumpriu também. No caso de Israel, Reino do Norte, todos os seus reis, a começar com Jeroboão, foram ímpios, e os castigos de Deus vieram sobre a nação, até que, por fim, perderam a posse da terra
e foram levados cativos para a Síria. O reino de Judá, após o reino do norte ter sido destruído, ainda permaneceu por mais de 100 anos. Porém, devido à impiedade de muitos de seus reis, como Manassés, Acaz, Zedequias e outros, os flagelos de Deus também vieram sobre Judá, até que, por fim, Jerusalém também foi destruída e o povo de Judá levado à Babilônia. Amados irmãos, é sempre assim. A obediência a Deus nos traz paz e bênçãos. A desobediência atrai para nós tristezas e sofrimentos. Jesus, antes de voltar ao Pai, por exemplo, deu-nos uma obra a fazer. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Também em João 3,36, lemos: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, querido ouvinte, qual é a sua decisão? Continuar em desobediência ao chamado de Deus para a salvação da sua alma, ou vai dar ouvidos e obedecer ao chamado de Deus? Nos 2 textos que citamos há pouco, vemos com clareza o destino daqueles que endurecem o coração e não se rendem ao Salvador Jesus. Será condenado e a ira de Deus sobre ele permanecerá. Prezado ouvinte, tome agora a melhor decisão da sua vida. Não escolha a desobediência, a rebelião contra Deus. Escolha abrir o coração, obedecer ao chamado do Senhor e entregue a sua vida a Cristo agora. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A escolha é sua. Escolha a obediência. Meu amado irmão, escolha sempre obedecer a Deus, pois a rebelião contra Deus sempre atrairá desgraças para a nossa vida. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Quando ao céu chegar, irei descansar com o meu Jesus no eterno lar. Meu mestre então se alegrará de ver o seu povo. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, quero te glorificar por essa palavra, Senhor, de alerta, de advertência, de conselho para cada um de nós. Senhor, o Senhor nos avisa, nos aconselha que quando nós escolhemos a rebelião, a desobediência aos teus mandamentos, sempre vamos cair no mal. Mas quando nós propomos obedecer a ti, abrir o coração, sermos fiéis, as bênçãos sempre virão ao nosso encontro. Pai, ajude o teu filho e a tua filha que me ouviram agora, que estão se rendendo a ti, Senhor. Estão dando ouvidos ao teu chamado, te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, liberta, escreve o nome dela no livro da vida e nos ajude, Senhor, a vivermos em obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ei, avante, ei, avante, ei, avante, sem temer. Ei, avante, se lutar até vencer. Ó irmãos, vamos levar
Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você, que está aí sempre nos fazendo companhia e nos ajudando também a divulgar a Palavra de Deus. Deus lhe abençoe ricamente. Quero convidar você para amanhã estarmos aqui concluindo o livro de Levítico, né? Mais uma etapa aí da nossa viagem. Estamos já concluindo o terceiro livro das Escrituras Sagradas. Que bênção, né? Tenho certeza que você tem sido imensamente abençoado, como eu também. A palavra de Deus é fonte de vida para nós. Então, que Deus lhe dê um dia de paz, um dia abençoado e te aguarde amanhã, querendo Deus. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Pregar também, desenterra o teu talento e Jesus